E a minha irmã, uma vez, eu até falei pra ela, Deus falou pra mim que eu vou ser pastor um dia. Assim, ninguém acreditava. Quem olhava pra mim não via nada, nada que mostrasse que eu seria um líder, um pastor. Só que Deus falou, né? Deus falou, acabou. Aí, reprovei na faculdade. Eu saí da faculdade, fui pra uma pracinha, eu dobrei o banco do carro. E eu falei, Deus, tá aqui, ó. Eu tô te oferecendo 5 pães e 2 peixes. Os pães estão embolorados, os peixes tá até preto. Porque eu não tenho nem isso eu tenho pra te oferecer, nem o mínimo. Eu não sirvo pra nada nessa vida, eu não presto pra nada. A única coisa que eu sei falar é de Deus. Se alguém me pedir ajuda, eu dou um conselho. É a única coisa que eu sei fazer é ouvir louvor. Eu choro aqui na tua presença, mas quando eu saio, eu sinto uma paz aqui tremenda. Quando eu volto pra minha casa, eu não consigo ter paz. E fui falando. Eu falei, Deus, me tira desse deserto, me mostra o que eu tenho que fazer. No dia seguinte, eu tava muito triste na loja do meu pai. Era umas 6 horas da noite. A minha irmã era espírita. Ela foi lá conversar comigo. E ela falou assim, Juninho, me conta, o que tá acontecendo com você? Eu tô percebendo, já faz tempo que você tá assim. Eu falei, sabe o que é? Se eu contar pros meus pais que eu bombei na faculdade, eles vão jogar a culpa na igreja. Eles vão falar que é porque eu só fico lendo a Bíblia, orando. Ela falou assim, não, Juninho, você vai contar pro meu pai daquela vez que você falou pra mim. Porque eu tinha contado pra ela da visão do anjo. Sim, e não tinha falado pros seus pais. Não. Ah. Eles não sabiam também nem por que eu tinha me convertido. Sim. Eles acharam que eu quis mudar de vida. Sim. E aí, ali a minha irmã disse assim, você vai contar pro meu pai que você tem um chamado e você vai assumir isso que Deus te chamou. Porque você realmente não serve pra mais nada. Eu vejo, você só quer falar de Deus. Pra você ter noção, eu levava um violão pra tocar antes de abrir a loja, reunia os funcionários e tocava o violão. Os funcionários, um abria a boca, bocejava, os outros ficavam conversando. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Porque eu pensava, eu tenho um chamado, mas eu não consigo nem arrebanhar aqui os funcionários, sabe? Então eu era muito frustrado. Até que chegou o dia de eu conversar com eles. E a minha irmã foi pegando meu pé. Se não fosse ela, eu não teria falado. Deus usa assim, sabe? E ela falou, Juninho, é hoje. Aproveita que meus pais estão almoçando, fala com eles. Eu entrei no meu quarto, a sensação que eu tinha é que eu tava no Getsemane. Porque eu pensava, ou eu vou morrer ou eu vou viver. Ou eles não vão aceitar de jeito nenhum, ou eles vão abrir as portas. Eu falei, Deus, eu preciso de um milagre. E eu fui lá e chamei eles. Chamei no quarto e contei. E falei, olha, vocês não sabem, mas eu tive um encontro com Deus há muitos anos, numa vigília. Deus me chamou. E agora, há 1 ano atrás, Deus me chamou para ser pastor. E fui contando. Pra minha surpresa, a minha irmã só chorava, né? Ela ouvindo aquilo tudo. E nesse ano você estudando já pra ser pastor ou não? Não. Nem sabia o que ia ser, como que isso Deus ia cumprir aquela palavra. E aí, os meus pais ficaram assim, impressionados. A minha mãe só ria. E ela falava assim, Juninho, mas você precisa contar esse testemunho nas igrejas. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu já conto. Já fui em muitas igrejas contar, é que vocês não sabem. E eles ficaram impressionados. Só que eu ainda tinha que contar que eu reprovei na faculdade. Aí, tinha um detalhezinho. Terminou tudo. Eu falei, gente, então é isso. Eu me vejo como um Davi. Assim, o menor, aquele... Ninguém acreditava, mas Deus me escolheu. E aí, Deus me chamou para ser pastor. Meu pai falou, o que você precisa para ser pastor? Eu falei, eu já tenho um chamado, mas eu acho que é bom eu me estudar, né? Eu preciso fazer um seminário. Eu falei, então tá bom, a partir de hoje... Eu já cheguei à conclusão seguinte. Nesses últimos anos, a única coisa que a gente via é você falando de Deus pros outros. Você não... Realmente, você tem um chamado, um dom, vai cumprir o que Deus te chamou. E... Só que eu falei assim, pai, só que tem um detalhe, né? Eu reprovei na Unifran, na faculdade. O meu pai tava tão animado, Deus moveu tanto. Meu filho, eu via mesmo que você não tava nem aí pra faculdade. Resumindo, terminou ali... Eu tava assim, desacreditado. Começou uma nova etapa na minha vida. Parece que fechou um ciclo de sofrimento, de lágrimas, em que eu não me sentia capacitado para nada do que Deus me chamava para fazer. E de repente eu já tava com o caminho aberto. E meu pai falou, Juninho, se você não quiser, não precisa nem ir trabalhar mais. Eu vou te bancar. Vai fazer o que Deus te chamou. Só que